E nós vamos meditar hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do primeiro verso até o verso 10a. Eclesiastes, capítulo 9, do verso 1 ao 10a. Nos diz assim a palavra do Senhor: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vive, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a sua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós estamos diante da sua palavra que foi lida. Suplicamos, ó Deus, a sua graça, suplicamos, ó Deus, o teu favor sobre as nossas vidas nessa noite, que o Senhor venha falar, ó Deus. Usa-nos uma vez mais para a glória do teu nome, para que o seu reino avance, para que o seu nome seja conhecido, para que, ó Deus, a sua palavra encontre guarida em nossos corações, a fim de que possamos, ó Deus, viver bem e melhor diante do Senhor. Oramos, ó Pai, assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veja que o que nos resta nessa vida? Vivemos à procura sempre de alguma coisa. Essa é a grande realidade, irmãos. Hoje nós estamos sempre à procura de alguma coisa. Nós procuramos viver bem a nossa juventude, a nossa infância, procuramos viver bem com o nosso lar, o nosso casamento, na formação dele, buscamos formações, buscamos melhor dar o conforto para a nossa família, porque isso é o que nos resta debaixo do sol. E veja que Salomão ele vai falar que tudo isso é comum, tanto ao justo, ao injusto, tanto ao crente como o não crente. O que Salomão está dizendo, irmãos, aqui, diante de tudo isso, que, irmãos, diga-se de passagem, não há nada de errado com isso. A grande questão é a motivação do nosso coração nessa busca, e é exatamente sobre essa motivação que Salomão vai trabalhar a nossa vida hoje. Porque Salomão vai dizer que a vida comum é igual para todos, mas o viver para Deus faz toda a diferença. Viver para Deus, irmãos, faz toda a diferença. E não é à toa que Salomão vai começar logo o seu livro dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o trabalho que se afadiga debaixo do sol. Essa foi a conclusão que Salomão chegou, irmãos. E embora tenha sido escrito milhares de anos atrás, Eclesiastes, irmãos, é um livro altamente moderno, é um livro totalmente atual nas nossas vidas, pois Salomão ele vai fazer um exame minucioso da vida.
Vida essa, irmãos, que nós já podemos dizer que só muda os personagens, mas o cenário é o mesmo. A rotina dessa vida é sempre a mesma. A busca por alguma coisa, a busca pelo melhor, a busca pela satisfação. E veja que Eclesiastes vai apresentar essa dolorosa autobiografia de Salomão, que na maioria das vezes, irmãos, ou na maior parte da sua vida, ele foi pródigo com as bênçãos recebidas, porque ele usou muito mais para o seu próprio prazer do que para a glória de Deus. E quem era Salomão? O sábio. Mas veja que ele vai escrever esse livro para nos alertar de como nós devemos fazer. Esse livro tem a intenção de alertar as gerações futuras, não só, irmãos, a nossa, mas a nossa também e também as futuras, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para que a gente evite cometer o mesmo erro que foi cometido. Para que a gente não use, de fato, as bênçãos do Senhor a nosso bel, a nossa própria vida, mas usamos para a causa do Senhor. Usamos para fazer o nome de Deus conhecido. O livro, ela observa a vida e vai tirar as conclusões lógicas. Veja que Salomão, ele não impõe ideias pré-concebidas. Salomão, ele não tem uma cartilha, escreveu e falou assim, olha, eu vou deixar isso para vocês. Mas ele vai trazer isso a partir das suas experiências, ele vai mostrar a vida debaixo do sol, ou seja, irmãos, a vida de fato como ela é. Como, por exemplo, Salomão vai dizer que a vida sem Deus ela é fútil, sem sentido, sem propósito, vazia. Vai argumentar que a vida ela é injusta, o trabalho é inútil, o prazer não satisfaz, e que a vida correta e o pensamento sábio são destruídos pela morte, ou pelo próprio homem, isso trazendo para a nossa realidade. Veja que o que Salomão disse há milhares de anos lá atrás, é algo muito presente na nossa vida. É algo muito presente. Se nós pudéssemos fechar os olhos, a gente perceberia que Eclesiastes talvez estivesse narrando a história da nossa vida, a história da nossa geração. Salomão vai dizer isso, irmãos. Salomão vai dizer que a vida sem Deus é uma vida infeliz. E resumindo então a ideia de Salomão, ele vai dizer, irmãos, em alto e bom tom, você precisa ser realista. Seja realista. O que nós não podemos fazer, irmãos, é viver de uma forma e às vezes pregar de uma outra maneira. A nossa vida não pode ser um dualismo. Nós precisamos ser autênticos naquilo que nós propusemos para a nossa vida. Então ele vai falar em alto bom tom, seja realista. Se a vida sem Deus é tudo que você tem, encare dessa forma. Encare dessa maneira. Não fuja da realidade. Não adianta enterrar a cabeça na areia, pois a verdade sobre a vida é esta. Vai ser essa. Mas veja, irmãos, que Deus nunca quis que o deixássemos de fora dos nossos planos. Deus pode injetar alegria em todos os aspectos do nosso viver. Ele pode injetar alegria da comida e do trabalho, do lar ao casamento. Salomão também vai fazer isso. Deus quer que encontremos satisfação plena. Mas veja, irmãos, não na vida, mas nele. E por isso, irmãos, que nós falamos no início, o que vale é a motivação do nosso coração. A vida comum, ela é igual para todos nós, mas o que motiva o seu coração? A motivação do seu coração está a viver a vida aqui na terra, ou a motivação do seu coração está em viver para Deus? O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele vai falar de que maneira? Ele fala sobre isso. Ele vai falar que se a nossa vida aqui na terra, se a nossa esperança aqui na terra, em Cristo Jesus, se limita aqui, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E é isso que Salomão traz para a nossa reflexão. Portanto, irmãos,
o que ele chega à conclusão é: o que sabemos dessa vida? Talvez essa seja a nossa pergunta. Uma vez que ou eu vou viver a minha vida de fato e vou encará-la com realidade, ou de fato falo assim: não, eu vou viver a minha vida para Deus. Vou deixar Deus dar as diretrizes do meu caminhar. Vou deixar Deus dar a direção da minha vida. Mas o que sabemos dessa vida? Salomão vai falar para nós que tanto como os sábios como os insensatos irão morrer. Irão morrer. E essa é a vida debaixo do sol, irmãos. Para nós cristãos, qual é a vida debaixo do sol? Uma vida onde Deus permitiu que a gente nascesse, e Ele permite até a volta do Senhor Jesus, ou até quando Ele nos chamar. Essa para nós é a vida debaixo do sol. É a nossa vida nessa terra. Porém, algo que nós precisamos entender é que Deus julgará a todos. Aqueles que fazem a opção pela vida será julgado pelo Senhor. E aqueles que já optaram pelo Senhor Jesus, diz a própria palavra de Deus que nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Porque nós vivemos por Cristo e para Cristo e com Cristo. Irmãos, por isso Salomão, ele está dizendo que aproveite a vida, mas não como os epicuristas. Ele vai tratar disso aqui, né, e a gente vê Paulo lá em Roma, né, em Atenas, ele tratando, ele vai falar a respeito disso, ele debate com esses filósofos da época, mas a linha de pensamento deles, irmãos, é muita linha de pensamento, infelizmente hoje, de muito crente. A linha de pensamento dos epicuristas era que eles pregavam a procura do prazer moderados para atingir um estado de tranquilidade e de ausência de medo, junto da ausência do sofrimento corporal. Veja como é que é algo que satisfaz a nossa vida. Se você olhar friamente, olhar para a sua vida, numa questão humanitária, isso é bom. Isso é bom. Você viver sem sofrimento, você viver algo que você vai atingir uma tranquilidade, você não vai ter o medo. Tanto é, irmãos, que uma das máximas dos epicuristas era: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, quantos não já disseram isso? Principalmente aqueles que tentam uma dieta. Já viram isso? Aqueles que tentam uma dieta: eu vou comer mesmo, que eu vou morrer de qualquer maneira. Irmãos, Salomão vai dizer que pensar dessa forma é viver uma vida não tranquila. É viver uma vida sem a presença de Deus. Porque nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E nós precisamos cuidar bem disso. E o que Deus nos deu? Nos deu vida em Cristo Jesus. Então nós precisamos cuidar bem do corpo, sim. Vá fazer uma atividade. Tem muito crente também que fala naquele verso que Paulo fala que o correr e o exercício de nada mais serve, né, amor? Bel é mestre para falar isso. O exercício de nada mais serve. Mas serve, irmãos, porque nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo. Então Salomão ele vai falar para nós que nós precisamos aproveitar a vida não como esses filósofos, que acredita que ele pode fazer o que ele quiser ali, porque de certa forma ele vai morrer, mas Deus, Salomão nos ensina que nós devemos viver como uma pessoa fiel a Deus, porque a sua vida e a alegria depende dele, Deus. A nossa vida depende de Deus. Porém, Salomão nos chama a atenção, irmãos, ao dizer que a morte física é o fim de todos. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Todos nós morreremos. Isso é algo que nós não vamos fugir. Porque isso é uma consequência do pecado na nossa vida. A morte aguarda todas as pessoas, tanto as boas quanto as más. Porém, irmãos, com uma diferença. Os bons estão nas mãos de Deus. Olha, irmãos, isso é motivo da gente louvar a Deus todos os dias. Uma vez que nós fomos chamados pelo Senhor, uma vez que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
nós precisamos louvar a Deus porque nós nos tornamos bons em Cristo e nós estamos nas mãos do Senhor. Outro alerta que precisamos nos atentar, irmãos, é o fato de que não sabemos o tempo que cada um tem nessa vida debaixo do sol. Por isso, irmãos, a orientação é: trabalhe duro e desfrute dela. Salomão vai falar isso. Trabalhe duro. Tanto que ele vai no finalzinho, no início do verso 10, ele diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. E veja, irmãos, que aqui a orientação é nem menos e nem mais do que você consegue. Nem menos e nem mais, mas conforme as tuas forças. Irmãos, guarde isso no seu coração. Guarde isso. Às vezes nós queremos abraçar o mundo com as pernas. Às vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E aqui Salomão nos ensina e fala: olha, peraí, não é assim que funciona. Faça uma coisa de cada vez. Dê um passo de cada vez. O texto que lemos, irmãos, traz a realidade dessa vida. Por mais que a vida seja comum, igual para todos, mas o viver para Deus vai fazer toda a diferença. E qual é a realidade da vida que nós temos vivido? Qual é a realidade da vida que você tem vivido? As experiências de Salomão, irmãos, nos fazem enxergar muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas, irmãos, Salomão nos faz enxergar. Veja que Salomão, ele está dando testemunho da sua vida. É como se Salomão estivesse falando assim: olha, se você tiver que fazer, olha, eu passei uma experiência terrível com isso, não faça isso. É isso que Salomão está narrando para nós nesse livro dele tão precioso. E qual é a realidade que nós temos vivido? Veja o que ele diz. Verso 1. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se era amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O que Salomão nos ensina é que nós precisamos refletir sobre a vida que vivemos. O ensino de Salomão nesse verso é que você precisa refletir sobre a vida que você vive. A conclusão de Salomão, irmãos, é que no julgamento final do justo ou do perverso não haverá injustiça. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é e foram justificados em Cristo. E aqueles que não andaram no caminho do Senhor, vai receber a justiça. E nós sabemos que a justiça dessas pessoas é a condenação eterna. Mas o fato é que Deus, Ele não cometerá justiça no dia final. Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o receberei diante de meu Pai e dos seus anjos. Irmãos, quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Os verdadeiros cristãos, irmãos. Aqueles que vencerem a luta debaixo do sol. Aqueles que tiverem uma vida digna diante de Deus. Aqueles que viverem nos processos de santificação até a volta do Senhor Jesus. Aquele que testemunhar de fato que Jesus Cristo nos salvou, estamos nós mortos. É esse é o vencedor. Aqueles que desfrutam das bênçãos de Deus e para a glória de Deus. Mas se ele fala que o vencedor será igualmente vestido de branco, vencer o quê? Vencer, irmãos, daquilo que está debaixo do sol. Nessa vida que nós estamos vivendo. Reflita sobre como está a sua vida. Faça igual Salomão. Talvez você encontre muitas vaidades que precisam ser deixadas. Volte tudo o que você faz para as mãos de Deus e faça-o conforme as tuas forças. Mas volte para o Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus guiar os seus passos. Deixa Deus te dar sabedoria. Deixa Deus dar o discernimento para você viver essa vida debaixo do sol. Mas veja, irmãos, que às vezes somente refletir sobre a vida não é só o suficiente.
porque às vezes não sabemos como fazer essa reflexão. Mas veja o que Salomão vai dizer. Algo muito interessante, irmãos, e importante na nossa vida. Veja para o verso 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucedem o mesmo. Porém, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Irmãos, o que Salomão está dizendo para nós nessa noite? Ele fala assim, olha, você quer refletir sobre a sua vida? Você quer saber de fato como a sua vida está? Olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. A reflexão dessa vida, irmãos, está diretamente ligada ao seu coração. Salomão vai dizer que tudo o que acontece com o homem bom também acontece com o homem pecador. E isso acontece, irmãos, porque esse é o mal que há em tudo debaixo do sol. Irmãos, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Nós estamos sujeitos ao mal que está imperando no nosso meio. A ideia é, irmãos, olhar e dar uma atenção especial para o nosso coração. A própria palavra de Deus diz que o nosso coração corre para fazer o mal. A palavra de Deus é muito clara. Jeremias vai falar nisso. Jeremias fala da corrupção do nosso coração. O nosso coração é extremamente corrupto. Ele aceita qualquer coisa. Quando nós olhamos para o nosso coração, irmãos, e o nosso coração está distante de Deus, isso torna o nosso coração um coração mau. Sabe por quê, irmãos? Porque é para o coração que Deus olha. É para o seu coração. Veja que Deus ele não vai olhar para a minha vida se eu estou pregando hoje com um belo terno. Pelo menos eu achei, tá, irmãos? Deus não vai olhar isso, irmãos. Deus não vai olhar se hoje você está com os seus óculos com as melhores lentes, com as melhores armações. Deus não vai olhar se você está com o seu melhor vestido, se você está usando a melhor maquiagem. Deus ele vai para dentro, ele passa pelos seus olhos e chega até o seu coração. Por isso que nós devemos, irmãos, dar atenção ao nosso coração. Diz lá em Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta. O que significa isso, irmãos? Que Deus vai sondar o seu coração pela maneira que você está vivendo a vida debaixo do sol. Olha que fantástico, irmãos. Veja que nós precisamos dar atenção a isso. E ele vai dizer ainda, de acordo com as suas obras, não que elas salvam, mas elas testificam da nossa salvação. Porque aqueles que foram salvos em Cristo, irmãos, a nossa obra é para a glória de Deus. A nossa obra, irmãos, é para mostrar a verdadeira obra do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós. E veja que sondar significa, irmãos, que Ele é o juiz final e dará a sua sentença por tudo que você faz. Isso é motivo de atenção, irmãos. Sondar, irmãos, é você ir no mais profundo. É uma sonda, um aparelho, como se fosse um termômetro, né? Os irmãos que faz uma leitura lá em Romanos, acho que é lá mesmo, e no naufrágio de Paulo, foi Atos, o naufrágio de Paulo, e o navio vai se aproximando de uma ilha, e os tripulantes, diz lá o texto, que eles colocam uma sonda. Ele diz que a primeira vez que eles colocam, eles estavam aproximadamente a 35 metros. Depois eles repetem a sonda a 25. Isso serve para sondar. Isso serve para ir no mais profundo. Então, quando Deus sonda o nosso coração, irmãos, Ele não vai olhar o nosso coração pela superfície, mas Ele vai lá dentro do seu coração, no mais profundo do seu coração. E veja que com a sua mente Ele só examina. Não sei se os irmãos se lembram, mas uma das pregações que eu fiz aqui, eu comparei a mente e o coração como um iceberg, lembram? Que o iceberg tem aquela ponta do lado de fora, né, da água. Aquilo ali, irmãos, é a nossa mente. Porque a parte maior, pelo menos
Os 2/3 do iceberg, ele fica submerso. Ali é o nosso coração. E é para ali que Deus olha. Porque Deus sonda. Para onde o seu coração está apontando? Para a vaidade, como diz Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E que, segundo a Bíblia, irmãos, é correr atrás do vento, ou seu coração aponta para a eternidade. Precisamos refletir sobre isso. Se o seu coração, irmãos, apontar para a vaidade, Salomão também vai trazer alguns ensinamentos muito interessantes para nós e importantes além disso. Saiba que você está em risco. Se o seu coração apontar para a vaidade, ele está em risco. Veja que Salomão vai trazer uma série de comparações e está aí dentro do verso 3 e 6. Ele afirma que o coração do homem está cheio de maldade, pois nele há desvario, ou seja, há um desregramento no modo de proceder nessa vida debaixo do sol. É isso que acontece. Para isso você precisa lembrar da criação, que Deus criou o homem e viu que era muito bom, mas o homem escolheu desobedecer ao Senhor. A partir desse momento, houve um desregramento no coração do homem. E isso ainda hoje afeta a nossa vida. E vai afetar a nossa vida, irmãos, até Jesus voltar. Por isso nós precisamos anunciar sempre as verdades de Cristo. Houve, irmãos, um desregramento no modo de proceder nessa vida. E o que acontece depois disso? A morte. Está lá no texto. Depois disso acontece a morte. Baseado nisso, Salomão ele vai trazer uma diferença entre o estar vivo e o estar morto. Isso muito tem a ver com a nossa conduta. Ele vai dizer que o que para os que estão vivos, há esperança. Isso é bom. Porque enquanto há vida, há esperança. Ele vai falar que, olha, enquanto está vivo, irmãos, há esperança. Mas para os que estão mortos, ele vai comparar a nossa vida com um cão e com um leão. Ele vai dizer, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um leão morto, irmãos, de que ele serve? Nem dá medo mais. Nem dá medo mais. E ele está comparando aqui um animal relativamente doméstico. Vale muito mais um cãozinho vivo do que esse leão morto. Os vivos sabem para onde irão. Porém, os mortos já estão mortos. Não tem mais memória. Já não tem mais o que fazer. Acabou. Foi. Para os mortos, nada tem, ou não tem coisa alguma para se fazer debaixo do sol. Acabou. Contudo, irmão, se o seu coração aponta para a eternidade, diz a Escritura, e um outro aconselhamento de Salomão, é que há esperança para aquilo que fazemos debaixo do sol. Ele vai dizer, verso 8, em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Primeira parte diz, viva em santidade, que sejam alvas as suas vestes, viver por meio de um bom proceder, não abra concessões, irmãos. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e nós estamos lembrando disso hoje. Nós fomos lavados e remidos, então não abra concessões, não negocie a sua fé. Viver em santidade é obedecer a Deus em meio à vaidade. Obedecer ao Senhor é olhar para Deus e não para você mesmo. É olhar para os céus. A segunda parte diz, jamais falte óleo sobre a sua cabeça. O que Salomão está dizendo aqui é falar, busquem a presença de Deus. Isso é quando o nosso coração aponta para a eternidade. Busquem a presença de Deus. O óleo derramado sobre a cabeça simbolizava uma consagração especial. Significava, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus. Jeremias 29, 13, 14 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, serei achado de vós,
diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Irmãos, mudar a sorte é mudar o alvo do seu coração. E ele diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não com parte dele, irmãos. Todo o nosso coração tem que estar apontado para o Senhor. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos dar prioridades para as nossas vidas aqui debaixo do sol e deixar Deus de lado. Nós não podemos viver a vida debaixo do sol como se Deus não existisse. Busque a presença do Senhor. Mude o alvo do seu coração. Saia da vaidade e olhe para a eternidade. Busque o Senhor. Ele vai responder a sua oração. Mas o verso 9 ele vai dizer: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz. Sabe o que significa isso, irmãos? Salomão está dizendo, olha quem está dizendo, né? Salomão, o homem das mil mulheres, ele está vivendo: seja feliz amando o seu cônjuge. Seja feliz amando o seu cônjuge. Cumprimento de que os dois serão uma só carne. É o cumprimento de que não é bom que o homem esteja só. É colocar em prática o projeto de Deus quando ele instituiu a família. Toda essa é o aconselhamento que Salomão traz para nós. Mas isso não é somente na hora do sim. Não é somente na hora do sim. Fazemos os votos. O pastor está lá na frente. Irmão, você promete fazer isso, você promete fazer aquilo, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Prometo, pastor. Mas muitas das vezes esse nosso voto é para o homem. Mas veja, irmãos, que esse voto nosso tem que transcender a humanidade e tem que chegar diante de Deus. Porque o voto que nós firmamos não é somente com o homem. A igreja é testemunha daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque esta vida passa muito rápido. E Salomão fala isso. Olha, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da vida fugaz. A vida está passando muito rápido. Muito rápido. Viver em santidade. Olha só como é que Salomão ele entende o como nós devemos viver nessa vida debaixo do sol. Ele vai falar que nós devemos viver em santidade, buscar a presença de Deus e viver em família. Por que ele diz isso, irmãos? Porque esse era o projeto de Deus. Porque essa é a nossa parte debaixo do sol. A nossa parte nessa vida é viver em santidade, buscar a Deus e viver com a nossa família. Isso, irmãos, é para onde deve apontar o nosso coração. É o que Deus espera de nós. Por isso, quando tudo te vier à mão para fazer, fazei-o com toda a sua força, nem menos economizando energia, nem demais. Mas faça para a glória de Deus, pois Deus livrará o seu coração das mazelas da vida. E nós falando isso, irmãos, partimos para o final. E nós trazemos algumas aplicações práticas que Salomão nos deixou. A conclusão que Salomão faz da sua experiência é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é a única esperança para uma vida boa e a única resposta razoável de fé e de obediência ao Deus soberano. Guarde os mandamentos, tema a Deus. Não viva uma vida de vaidade, mas viva buscando a presença do Senhor. Deus coordena de modo precioso todas as vidas debaixo do sol. Veja, irmãos, que nós não estamos sós. Às vezes achamos que nós estamos vivendo a nossa própria sorte. E achando que no final das contas, fala, não, Deus é misericordioso, Ele é bonzinho, e vamos agir de forma diferente. Mas não, irmãos. Mas nós precisamos entender que toda a nossa vida, ela é coordenada por Deus. Cada uma a seu tempo e de acordo
com os planos de Deus. Salomão vai dizer mais. Ele vai falar que Salomão diz que ele considera que todos os homens são responsáveis pelas suas atitudes, pelas quais terão que prestar contas. Irmão, se você acha que você vai chegar diante de Deus, e Deus vai virar o olho e falar, passa porque eu não vou fingir que eu não vi, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Deus, ele é soberano. Deus, ele é transcendente. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele não depende de nós para sobreviver, para existir. Mas isso, irmãos, ele requer de nós responsabilidades pelos nossos atos. Todas as nossas ações nessa vida debaixo do sol, Deus pedirá conta. Salomão vai dizer que aqueles que se recusam a levar a Deus e a sua palavra seriamente serão ou estarão condenados a uma vida de futilidade. Uma vida que para nada serve. Salomão vai falar isso. E olha que ele aprendeu isso às duras penas. Aqueles que se recusarem a levar a Deus e a sua palavra com seriedade estarão condenados a viver uma vida sem sentido. Aqueles que fizerem a vontade de Deus e colocar o seu coração diante de Deus estarão na eternidade. Veja que sempre a colocação que Salomão faz é sempre comparando as ações do justo e do injusto, as nossas ações com Deus e sem Deus. E ele vai dizer que aqueles que fizerem a vontade de Deus, sem colocar o seu coração diante dele, na eternidade, nós estaremos na eternidade. Coloque o seu coração no Senhor, irmãos. E por último, que nessa noite você declare ao Senhor